Descer? Vão? Podem descer então. Glória a Deus. Gostaria de chamar o pastor Gessé Martelo. Glória a Deus. Amém, igreja? Levanta essa mão para cá. Senhor Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero, Pai, apresentar a vida do Gessé, Pai, pastor, teu filho, Senhor, ministro da palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que ele possa nessa noite ter liberdade no Espírito, que o teu Espírito tenha liberdade nele. Em nome de Jesus, guarda a mente, o coração. Ele possa, Senhor, verdadeiramente entregar todo o eu dele, Senhor, que o eu dele diminua e o Senhor cresça através dele, que o Senhor use o conhecimento, Pai, que o Senhor tem dado ao teu filho e que haja, Pai, especialmente, Senhor, a tua presença, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que ele possa ter autoridade nesta noite, que ele seja a boca de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda mais forte a Jesus, amém? Pastor Marcos, vou confessar aqui, o pastor Marcos falou que estava me procurando, irmãos. Esse ano eu, com muita alegria, completo 20 anos de ministério. 20 anos que o Senhor me chamou para o ministério. E Ele tem feito coisas tão novas. Ele tem me feito voltar a coisas tão antigas, fundamentos tão antigos, preceitos tão antigos. E eu me sinto constrangido todas as vezes que eu vou pregar. Olha quem está aqui, moço. Levanta a mão assim. Vinícius, é isso, Vinícius, a família dele está aqui. Deus abençoe vocês, não deu tempo de te abraçar, mas sintam-se abraçados, amém? E todas as vezes que Deus ele me chama para pregar, irmãos, eu fico sem fome, as pernas começam a bater desde manhã. O pastor estava me procurando aqui, me deu piriri mesmo, tá? Deu diarreia um pouquinho antes de eu vir pregar aqui, porque eu fico nervoso. É uma responsabilidade muito grande. Um jovem que não tinha perspectiva de vida nenhuma, nascido na comunidade Cidade Júlia, na zona sul de São Paulo. E de repente Deus viu alguma coisa em mim, até hoje eu não sei o que é. Deus viu algo em mim. E o Senhor me chamou, me escolheu. Eu não queria nada com Ele, irmãos. Eu era um jovem que estava já com a vida musical encaminhada. Já estava a banda tinha 2 CDs gravados. Eu estava indo para o 3º CD e assinatura com o empresário. E de repente Deus me fez largar tudo. Tudo, absolutamente tudo. E falou assim: eu te quero para mim. Eu quero a sua juventude. O Senhor me pediu a juventude. E desde os meus 17 anos que eu sirvo ao Senhor, desde os meus 17 anos que o Senhor ele tem me chamado para pregar a palavra. E já preguei a palavra em muitos lugares do país. E eu sempre me sinto muito lisonjeado quando o Senhor me escolhe para pregar. Quero agradecer ao meu pastor, aos meus pastores, que sempre confiaram. Como eu sempre falo, já errei como todos erram aqui. E eu encontrei uma casa que não foi um dedo estendido, mas foi uma mão realmente, né? Não foi um dedo apontado, foi uma mão estendida, que confiou naquilo que Deus falou para eles, confiou também naquilo que eles já conheciam, de caminhar um pouco comigo. Então quero agradecer a todos vocês que fazem parte do processo até o Gessé se tornar o Gessé que é hoje. Todos vocês como igreja fazem parte desse processo. E hoje o Senhor me fez novamente voltar a um lugar que fazia tempo que eu não voltava. Hoje eu vou fazer um sermão expositivo. Eu peço muita graça de Deus para fazer isso, que não fique cansado para vocês.
Hoje também o Senhor, Ele... Deixa eu perguntar, alguém já fez aqui uma oração boba como a minha? Um dia eu achei que eu estava errado em fazer o bem, que eu nunca tinha ganhado nada, não tinha tido vantagem nenhuma em fazer o bem. Alguém já se sentiu assim? No dia que deu tudo errado, no dia que deu absolutamente tudo errado, eu estava sozinho em uma casa no subsolo, no 5º subsolo de uma favela. Nada contra a favela, amém? Vim de lá e vivo na favela. Eu fiz uma oração, eu falei: Senhor, o que eu ganhei até hoje? O que eu ganhei fazendo o bem? O que eu ganhei fazendo, ajudando as pessoas? O que eu ganhei? Olha onde eu vim parar. Olha a situação que eu estou por fazer o bem. Oh, pergunta idiota, gente. Deus, Ele responde. Eu estou parando de perguntar um pouco. Porque Deus, Ele responde a sua oração. Ele falou: se você não está nessa situação por fazer a minha vontade, você está nessa situação porque não fez a minha vontade. Então, muitas vezes nós perguntamos por que está acontecendo algumas coisas e que nós estamos certos, mas a realidade é que a palavra de Deus, ela é justa. Se tem uma palavra que não faz curva, irmão, é a palavra de Deus, ela não faz curva. Eu quero falar sobre algumas verdades, principalmente as verdades, mas eu quero falar sobre algumas mentiras que andam aí. Uma outra coisa, eu falei: Senhor, quando é que o Senhor vai me chamar de novo? Eu quero te incentivar a fazer a escola, o Mevan Academy aqui. Como já falou, os pastores já fizeram o Mevan Academy. O Academy não, mas já fiz a escola do Mevan. Eu já passei por intensivo dentro do Mevan em Santa Catarina. Então eu também quero te recomendar. Tá? É uma boa escola, você que quer ser fundamentado na palavra. Amém? E o Senhor, essa semana, Ele me chamou novamente para mais uma coisa que tinha assim interrompido. Como é que fala? Inclusive no Mevan, né? Há cerca de... Inclusive no Mevan, eu tinha sido convidado para assumir o braço de missões do Mevan no Peru e em toda a Sul-América. O Senhor sabe que naquele momento, por mais que eu pensasse que eu estava pronto, que o meu estudo falasse que eu estava pronto, que a minha eloquência ao pregar talvez aparentasse que eu estava pronto, Deus sabia que eu não estava pronto. E Ele sabe o que faz e a gente não entende. Quero falar para você aqui, principalmente, que está passando por um processo, talvez 5, 6, 7, 10 anos que o Senhor te paralisou. Você até hoje não entende porque Deus te parou. Deus, Ele me parou por praticamente 5 anos. Foi a mão de Deus que me parou. Não foram as pessoas que me paralisaram. Não foi o meu erro que me paralisou. Foi o próprio Deus me puxando, porque eu precisava aprender alguns fundamentos e princípios que na correria diária do evangelho, do ministério, na verdade, nós somos chamados, nós atropelamos tudo. Então, eu sempre perguntei: Senhor, quando vai ser de novo? E essa semana o Senhor me chamou de novo, nos chamou de novo e nos deu uma instrução muito objetiva. A partir de hoje, todas as ministrações que eu fizer da palavra do Senhor, ela vai ter tradução simultânea. Vocês não estão aqui, mas a Adriana está ali na sala, ela é a minha tradutora, e quem está na live está tendo a oportunidade de ter uma tradução simultânea em espanhol. Desde hoy, entonces, Divulgamos já para a comunidade hispânica e
eles ficaram muito culto felizes. Nós temos muitas pessoas a quem nós en español conhecemos también, con que una falam traducción espanhol, e simultánea. eles sempre perguntam, né? Quando vai ter um culto ou alguma coisa assim Há em muitas espanhol, que pessoas que vocês nos mandem o perguntam link. quando que vamos Então a tener ficaram um muito culto felizes. Depois vocês podem E ouvir em desde casa, hoje, mas Deus que vocês nos possam orar por essa puso estação isso também na nossa vida. nuestro corazón, Amém? corazón. Vocês oram por mim? Quem ora por mim aqui? Queremos que todos Se orem não ora, eu tô te pedindo. por esta Às vezes, estación, às por vezes este vocês momento não en oram nuestras porque a gente vidas. fala assim: "Ah, é o pastor". Ah, ore por mim. Orem por Amém? dijo el pastor. Então vamos lá. O tema El tema dessa palavra é santidade em 3D. de esta Repitam assim: palabra santidade em 3D. es santidad en 3D. Glória a Deus. Gloria a Dios. Nós vamos começar Vamos a empezar falando do homem tripartido. Todo mundo lembra muito do homem tripartido. del hombre con O tres partes. homem é corpo, El hombre es cuerpo, alma cuerpo, e espírito. alma Repita comigo. y espíritu. Homem Hombre é corpo, es cuerpo, alma alma e espírito. y espíritu. O meu pai, ele falava assim: Mi papá Jessé, decía así: o homem, ele é um espírito el hombre es un espíritu que habita em um corpo que habita en un cuerpo que é dominado que es dominado por sua alma. por su alma. Hoje eu quero fazer uma denúncia espiritual. Hoy quiero denunciar algo que no es, que es Nós espiritual. precisamos compreender esse evangelho trino. Necesitamos comprender Olha, este o homem é evangelio en tres corpo, partes. alma e espírito. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. El hombre E o evangelho é para o corpo, para a alma e para o espírito. El evangelio es para Se el eu cuerpo, tenho para el alma um y para el evangelho espíritu. só espiritual, Si tengo solo un evangelio eu crio espiritual, pessoas que são insensíveis creo personas à emoção insensibles e a à emociones carnalidade do ser humano. y a carnalidad del ser Eu crio humano. pessoas que pensam que o ser humano ele não pode ser humano, porque ele ser humano é pecado. Creamos personas que piensan que no pueden ser humanos. Eu crio porque ser pessoas que humano pensam que a es pessoa, como que por siempre ela ter pecado. depressão, ela vai para o inferno. Hay personas que piensan que tienen depresión. Eu crio por uma eso van al igreja infierno. que é insensíveis às coisas naturais. Creamos iglesia con cosas Como a insensibles igreja a de las cosas Corinto. naturales. A igreja de Como a de Corinto era a igreja mais espiritual que tinha, La iglesia de Corinto era la más espiritual. mas que só había. que eles não se importavam com as coisas carnais. Tanto que as coisas carnais para eles, Pero para ellos no eram importaban las cosas rotineiras. carnales. Paulo certa vez tem que pegar e falar assim: meu irmão, tem uma pessoa na sua igreja que está tendo relações sexuais com a mãe, com a própria mãe. Será que vocês estão tão entorpecidos com as coisas espirituais que não conseguem discernir as coisas mais naturais? ¿Será que están Possível. tan Não é entorpecidos con las preciso cosas ser espirituales crente que para no saber ven de las coisas carnales? morais. Repito assim, coisas morais Cosas morales diz respeito dicen respecto à minha alma. a mi alma. Grave isso aí. Coisas morais Cosas diz morales respeito à minha alma. dicen Se eu respecto a ignorar mi alma. a saúde da minha alma, eu posso ser um ser hiper espiritual, mas totalmente depravado na minha alma. Yo puedo ser Se una você persona tem super aí espiritual caneta, y gostaria que depresiva. você anotasse as Ser coisas una que eu estou te persona que no falando. tiene el menor moral con mi cuerpo, Amém? con mi alma. Primeira coisa, abra aí João, capítulo 8, Abriremos en Juan capítulo 8, verso 32, versão versículos Almeida. 32. Tô falando um pouquinho mais moroso, irmãos, porque senão não dá tempo da tradução, tá? Mas acompanhem aí. Verso 8, El versículo 32. 8. No, capítulo 8, versículo 32. Deixa eu ver qual é essa minha versão aqui.
Vê se você tem a Almeida 2010. Almeida 2010. Por que eu estou escolhendo a Almeida 2010? Porque a Almeida 2010, ela dá base para um contexto. A maioria das versões vai estar escrito assim no verso 32. Talvez no seu esteja assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos estão assim na sua versão? Alguém tem uma versão que está escrita assim: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? A irmã tem, mas um irmão lá tem. Mais alguém? Por que essa tradução ela é a mais adequada? Porque Jesus, antes do verso 32, tem 31 versículos que ele dá um contexto geral. Ele faz todo um contexto até o versículo 31. E somente no versículo 32 ele fala: então, Entonces, conhecereis a verdade. conocerás la verdad. Antes disso, não. Antes E a de gente vai eso, ler o Jesús no capítulo dice nada de todinho eso. aqui do João capítulo 8. Vamos a leer todo Eu quero eso en começar Juan capítulo fazendo 8. uma denúncia. As 4 mentiras que comprometem a sua salvação. Las 4 mentiras que comprometen su salvación, vamos a hacer A una primeira denuncia. é impossível viver em santidade. La primera es imposible vivir en santidad. Es una mentira. A gente entrou em um evangelho, Nosotros entramos Tão en un raso, evangelio tan mas raso, tão raso, que a igreja Tão pobre. aceita a falta de santidade como um padrão moral. que la iglesia acepta la Não falta de ser santidad santo, como não un buscar a patrón integridade moral, espiritual, carnal, para a igreja hoje é normal, porque o ser humano no final das contas é caído. O ser humano é imoral, moral. Lo que dicen las personas que o ser humano não es presta. caído, Então, es está inmoral, tudo no presta, bem. no sirve para nada. Onde Entonces está todo bien. abundou o pecado, superabundou a. Então, pegue à Donde vontade, abundó Jesus el vai te pecado, lavar. donde tuvo mucho pecado, Vai passar se aí um sobresalió alvejante y se ou sobredijo algo do sobre tipo. la sobregracia. Essa é a Supergracia. primeira verdade que compromete a tua salvação. É a primeira mentira que compromete a sua salvação. Esta es la primera mentira que compromete su salvación. Segunda mentira que compromete La segunda a sua mentira salvação. que compromete su é salvación. impossível Es agradar a imposible Deus. agradar a Deus. Não, você não vai conseguir agradar a Deus. Por mais que você La gente te dice queira, que você no se es esforce, posible agradar você a Dios. nunca vai agradar a Que Deus. uno nunca va a agradar a Dios. E eu já quero corrigir isso aqui de púlpito. Yo Eu já quiero falei essa corregir asneira. eso hoy aquí en el púlpito. Essa fala fora de contexto é uma heresia profunda. Esta Tanto é possível agradar a Deus como Ele pede que você o agrade. tanto es posible agradar a Dios que Él pide Uma que lo vida agrade. intencional com Deus está em eu tenho que agradar a Deus todos os dias da minha vida. La vida intencional con Dios debe ser que yo tengo A que vida de um agradar a Dios cristão todos que não los está días. comprometido em agradar a Deus não é uma vida de cristão. Você está vivendo qualquer outra coisa, uma fantasia. E você não vai se comprometer em conhecer a verdade de Deus. Si usted Você intenta não vai se agradar comprometer todo el em tiempo, conhecer o que Ele gosta, usted que é no va a se aprazível a comprometer Ele. Porque no final das contas, a se é entender a impossível verdade de agradar a Deus. Ele, para que eu vou conhecer a vontade dEle? la voluntad de Él es importante. Então, essa é a segunda mentira que compromete a sua salvação. Segunda mentira que las personas creen que Terceira es verdad mentira que y que compromete compromete a sua salvação. E essa aqui, Y la tercera viene ahora. pegam até o texto de Paulo. É impossível superar as paixões da carne. Es imposible superar las pasiones de nuestra carne. Es otra mentira, la tercera. No dia que eu caí nessa balela, Un día que creer en eso, não, no, sua carne sempre vai pecar. su carne siempre va a pecar.
Sua carne sempre vai ter desejo. Su carne siempre va a Isso é tener uma deseo. verdade. Eso es una verdad. Mas é possível superar as paixões da carne. Pero es É possível superar las os pasiones desejos de profanos. De los É possível desejos viver profanos. sim uma vida em santidade com Deus e que agrade a Ele. E é Não possível está viver distante. uma Nós santidade olhamos com para a Deus. igreja do passado, a igreja dos apóstolos, e nós pensamos que é um modelo que é impossível de ser replicado, é impossível de ser seguido. A gente não, então, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma igreja ao nosso modo, porque do nosso modo nós conseguimos. E por último, é impossível ser puro. es imposible ser puro, es otra mentira. Quero falar para você que está procurando uma esposa, está procurando um marido, Quiero hablar con Você usted que talvez já que foi está buscando casado. una pareja, e está procurando agora um relacionamento e quer casar. está buscando un Quero te relacionamiento falar para uma coisa em nome de casarse. Jesus, é possível ser puro. Es posible ser puro. É possível você viver um relacionamento em santidade. Es posible vivir É possível un você relacionamiento en superar santidad. as paixões da sua carne. Es posible É superar las possível, pasiones porque de para su mim eu carne. pensava que era impossível. Eu também Enquanto pensava eu que era pensei que impossível. era impossível, na primeira oportunidade que eu tive, eu me lasquei. Y por pensar así, en la primera Me oportunidad que lambuzei tuve, todo no pecado. entré en pecado. Até o Senhor me levar à intenção, viva uma vida intencional. Eu preciso ser santo, eu preciso ser puro, Hasta que el eu Señor me preciso me que necesito santificar ser puro. todos os dias da minha vida. Necesito ser puro Eu preciso. y santificarme todos los días de mi vida. Quando eu tive a oportunidade de me relacionar com a Adriana, Cuando tuve la eu fiz oportunidad de uma me coisa, deixa eu falar uma relacionarme coisa con para Adriana, vocês. Isso não é uma tradição da igreja local. Mas um dia eu ouvi o meu pastor falando que ele precisava tomar uma decisão muito importante. E que ele não estava ouvindo a voz de Deus. un día escuché a mi pastor que dijo que ele había veio que para a tomar igreja, una decisión muy Ele subiu importante nesse que no oía altar, la voz de dormiu Dios. 3 dias aqui. Y él dijo, él vino a esta iglesia y durmió 3 días sobre el altar. Esse tipo de experiência são chaves. Ese tipo de experiencias son clave. Glória a Deus, pastor, por você ter compartilhado essa experiência. Gloria a Dios, Pastor Marcos, por Quando eu fui haber me relacionar com a compartilhado Adriana, esta Eu situación. falei assim, Dri, a gente não começa nada sem eu falar com Deus. Cuando empezamos a estar juntos, Jesse y yo, E él dijo estava na Missão Petros, igreja que fundei junto que nada com o pastor. empezaríamos sin Kennedy. hablar con Dios. Y él estaba en otra iglesia que se llamaba Petros, E eu passei 3 dias y él pasó inteiros. 3 días seguidos. Comecei na sexta, sábado e domingo. Os irmãos iam El iam viernes, levar sábado y comida, domingo levar água e falar assim, pastor, você está bem? pasó en la iglesia buscando la O que respuesta. está acontecendo com você? La gente pasaba y preguntaba, Você pastor, está ¿pero qué está doente? sucediendo Você está precisando de contigo? alguma coisa? Está Acabou o dinheiro enfermo? do aluguel? ¿Está necesitando ¿Qué está algo de acontecendo? dinero? Gente, ¿Se terminó eu só el estou dinero me para santificando. alquiler? No, yo solo estoy santificándome. Cara, é possível você se santificar 3 dias. Es posible usted santificarse 3 É possível você se separar por 40 dias. días. Es posible separarse por É 40 possível días. você se separar por 1 ano. Es posible separarse por 1 año. E o Senhor falou assim, Y el Señor dijo, você não vai ter relacionamento sexual. usted no va a tener relaciones sexuales. Imagina, tendo que falar isso para Imagínate. alguém maduro na fé. Para hablar, Você não vai ter relacionamento sexual. para alguien que era maduro en la fe. Usted no va a tener relaciones sexuales. Você tem etapas, processos e princípios a ser estabelecidos antes de casar, não depois. Usted tiene etapas que Você debe precisa seguir. conhecer ela profundamente. Se Você você não necessita conversar com conhecê-la ela, você não profundamente. vai conhecer. Debe conversar con ella para Nosso conocerla. relacionamento durou 8 meses, irmãos, antes Nuestro de casar. relacionamiento duró 8 2 meses meses antes de casar. somente 2 meses antes que o Senhor permitiu eu dar um beijo na minha esposa. Solamente 2 foi só. meses antes de casarnos. A Adri, ela conta quando Es a gente que vai el Señor palestrar, nos que permitió meu carinho un era beso. carinho de gato. Fazia assim, ó, ela estava aqui, eu fazia assim, ó. Antes de eso, cuando Ela hacía falava, un "No, cariño, meu", era parecía un cariño de gato. Fica tranquila. Eu sei o que eu estou fazendo. Quédese tranquila A que gente yo só sé se que está encontrava haciendo porque na casa dos reclamaba. familiares, Nosotros nos Sempre quedamos tinha en alguém. casa de familiares, ou as siempre meninas, ou a irmã alguém dela,
con ou nosotros. o meu irmão. O había mis Porque a gente hijas, sabia, se a gente ficasse sozinho com em minha ambiente irmã. fechado, irmão, ia dar ruim. o el hermano de él. Porque sabíamos Então que tem se caminhos que você já quedássemos sabe onde vai dar. en un ambiente solo nosotros, ia ser malo. Então Não se íamos a santificar, separar. Sai desse caminho, vai pro outro. Santificarse y separarse. Faz a curva, dá a volta. Esquívate de los caminos que Mas ya eu sabe quero que te no falar es. de 4 maneiras que agradam a Deus. Pero voy a hablar de 4 maneras que 4 agradan coisas que agradam a Deus profundamente e que é possível você começar a fazer hoje. Que es Primeiro, posible abra usted 1 hacer Pedro, hoy. Vamos a abrir en primera de capítulo Pedro, 1, capítulo 1, verso 15. versículo 15. Vai no verso 13. Verso 13. O Verso mejor, 13. Vamos voltar empezaremos en el pouquinho. verso 13. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Portanto, Por lo tanto, estando com a mente preparada, preparen su mente para la acción. sede sóbrios Entre atentos e esperai inteiramente toda su na esperanza graça en la gracia, que en la se gracia vos oferece que recibirán na revelação de Jesus Cristo. cuando Jesús Cristo sea manifestado. Como filhos obedientes, Póngase como hijos não vos obedientes. conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. No sigan los Repita assim comigo. dictados Ignorância. de sus anteriores malos deseos. Isso ele quer dizer, não é que De você é quando viveu arrogante, em que você é ignorância. burro, sem conhecimento. O que o apóstolo Tiago está falando assim, ó, antes vocês praticavam o pecado por intuição. Não sabiam o que era. Agora Deus revelou em vossa mente o que é e o que não é. Então não se comportem como antes, que não sabiam, mas agora vocês sabem. Então siga a vontade de Deus. Verso 15. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Ao contrário, vivam uma vida completamente Pois santa. está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Está escrito, sean 4 santos, maneiras de agradar a Deus. porque Primeira Dios es maneira, santo. repita comigo, tenha fé. La primera manera de Marcos agradar capítulo a 11, Deus é verso ter 24. fé. Consegue colocar aqui, Hector? Marcos, Marcos, capítulo 11, verso 24. capítulo 11, Irmãos, fazia tanto tempo verso que eu não preparava um esboço de 24. sermão. E quando você vai preparar, você vê o quanto você está relaxado. A gente estava naquela, pregador antigo, já conhece muito a Bíblia, já tem pregação na manga. Quando Deus nos leva para esse lugar aqui, a gente fala assim, como eu estou relaxado. Eu demorei 8 horas para preparar esse sermão. Digo-lhes que, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, será concedido. Portanto, les digo, todo lo que Porque pidan en Deus oración, crean É que lo galardoador recibirán daqueles y que o se les agradam. concederá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem E fé Deus é é galardoador impossível. daqueles que o agradam. Agradar a Dios. Segunda maneira de agradar a Deus, Segunda manera de agradar guardar a a palavra no seu coração. Dios, guardar la palabra en Salmos su corazón. 19, verso 11. Salmos 19, versículo 11. Perdão. 119, verso 11. Corrección. Salmos 119, versículo 11. Guardei tua palavra em meu coração para não
pecar contra ti. He Você guardado quer um mi antídoto contra o palabra pecado? en mi corazón para no Guarde pecar a palavra contra do ti. Senhor no teu coração. Quer um antídoto para não errar? Guarde a palavra de Deus no teu coração. ¿Sabe cómo no se equivocar? Quer ¿Cómo no pecar? uma verdade para você agradar a Guarda la Deus? palabra en su corazón. Guarde a palavra de Deus no teu coração. Quiere agradar a Dios, guarda la Terceira palabra en su corazón. maneira de agradar a Deus: Tercera manera de agradar a andar Dios. com Deus. Andar con Dios. Não sabeis vós que é o vosso pecado que fazei separação entre vós e o vosso Deus? ¿Sabéis vos que el O vuestro estilo de vida pecado pecaminoso, onde eu que separa peco Deus. porque eu quero intencionalmente, ele me impede, ele faz separação entre Deus, estilo entre de vida. nós e Deus, eu e Deus, não entre Deus e nós. un estilo de O que vida nos impede de andar com peco, Deus não é a falta de estudo da palavra. O que nos impede de andar com Deus não é falta de conhecimento. Lo que nos impide andar con Dios no es Nos falta impede de de la andar palabra con o de Deus. conocimiento. É não conhecer a sua vontade e a praticar. Jó falava, Lo que no Jó agrada a falou, Dios es no conocer su antes voluntad y no practicar. eu te conhecia só de ouvir, Hablar. mas agora eu caminho contigo, Yo decía que solo Porque conocía él a Dios camina con de Dios. solo escuchar hablar, porque eu pero vim después conversar camina com con Jesus. Él. Repita comigo assim: antes de querer andar com Deus, Antes de querer andar con Dios, existe um caminho existe un camino para encontrá-lo. para encontrarlo. Irmãos, Deus está no caminho. Mis hermanos, Quem precisa encontrar Dios Ele é você. está en el camino. Quien desea y quien debe encontrarlo Sabe como você es vai usted. encontrar esse caminho? Sabe como Quando vai você encontrarlo? começar a andar na avenida da santidade. Cuando usted empezar a andar en la avenida de la santidad. Quarta maneira Cuarta de manera você agradar a Deus: de agradar a Dios, perdoando o seu Perdonando. semelhante. los Eita, demás. Isso aí, Esta parte es muy complicada. aí deu ruim. Irmãos, é tão difícil nós perdoarmos aqueles que a gente caminha, que a gente conhece lado a lado. Es tan difícil A perdonar gente fala las assim, personas que não, esse aí não. caminamos, que conocemos. Eu esperava uma traição de qualquer um, menos dele. Yo esperaba Não, un ele error não de qualquer merece. uno menos de él. Eu não consigo. Ele pode até merecer perdão, mas eu não consigo. Na verdade, não é nem que eu não consigo, é que eu não quero mesmo. A veces pensamos que no logramos Eu perdonar. não quero, e como eu E a não vezes quero, não não queremos. vou perdoar. Yo no voy a perdonar, decíamos Quer antes colocar aí mismo. Quer poner ahí umas coroinhas na cabeça, umas moedinhas aí? Querido, começa a liberar perdão. quer poner más Comece a santidad liberar en ti, perdão. empieza a Aqueles liberar que el arrancaram dinheiro de você. perdón. Aquellos que Aqueles que te arrancaram tudo de você. estafaron, las personas Aqueles que que te traíram. te Aqueles que traicionaron, te caluniaram. aquellos Aqueles que, que fizeram tantas que coisas dijeron erradas com mentiras, você. que se equivocaram, Que você confiou, que você deixou incluso entrar de maneira dentro da sua casa, voluntária. do Aquellos seu ambiente que usted seguro. confió en E su logo casa, após vem uma punhalada nas suas costas. y después de eso Outra viene no seu peito. E uma- ainda tentam te matar. un cuchillazo en su espalda. Libere perdão. Libera perdón para esta persona. Isso irá Isso. agradar a Deus. Es agradar a Dios también. Agora eu quero falar e ler com vocês, vai ser uma leitura extensa, Y ahora vamos a hablar y hacer una literatura bien sobre extensa as verdades que libertam. sobre las verdades que Esse libertan. texto de João capítulo 8, ele é pouco lido. Nós temos essa mania, nós pegamos um versículo isolado e a gente fala, né? Muchas veces eu cogemos gosto un desse versículo versículo aqui. Então, versículo aislado y no lo Deixa eu perguntar, estudiamos. uma pessoa só, tá? Y no Do capítulo cogemos todo el 8 de capítulo. João, qual é o versículo que você mais lembra? Del capítulo 8 de Juan. ¿Cuál es el versículo que más te recuerdas? Alguém quer chutar? ¿Alguien puede decir? Todo mundo só lembra desse versículo. Todos se acuerdan del Cuando mismo lembran. versículo cuando se acuerdan. Não, do 8. Do 8, João capítulo 8. Só do capítulo 8. Solo el capítulo 8 Mas estamos esse daí hablando. foi o primeiro versículo que eu decorei. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Deus seu amou o mundo único filho para que todo aquele que nele de tal crê manera, não pereça, mas tenha vida eterna. de tal manera que Bora lá, vou ler aqui com vocês. João capítulo entregando 8. su único hijo. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras. Jesús volvió al monte de los olivos.
Mas na manhã seguinte, En la mañana siguiente bem cedo, estava outra vez no templo. volvió al templo Logo, y todo se el, reuniu uma multidão y todo el pueblo se e ele se acercó. sentou a ensinar. Preste atenção. Y él se sentó y les enseñaba. Havia uma multidão Había una perto de multitud. Jesus. Jesus poderia falar qualquer coisa, Él podría hablar cualquier cosa, mas o que ele deu prioridade para fazer? pero ¿qué hizo? Ele Prioritariamente, ensinou. él enseñó. O Senhor ele tem falado com essa igreja de um evangelho de maturidade e um evangelho intencional. Não existe maturidade sem conhecimento. No existe O Senhor maturidad está chamando a gente de sin novo para o conocimiento. discipulado, para a mesa, para sentar, Hay que aprender sentar, e em aprender si. e enseñar. Verso 3. El versículo 3. Então os mestres da lei Entonces los e os escribas fariseus y los fariseos, lhes trouxeram uma levaram mulher pega em adultério sorprendida e a cometiendo colocaram adulterio, diante da multidão. la pusieron en medio de la 4. multitud. Mestre, esta mulher foi Disseram. pega no ato de adultério. Mestre, esta mujer Disseram ha sido eles a Jesus. sorprendida en el acto mismo del adulterio. A lei de Moisés ordena La ley de que ela Moisés seja apedrejada. nos ordenó O que o Senhor apedrejar diz? a esta mujer. Olha, ¿Cómo está? olha, ¿Y qué olha só, dices presta tú? atenção. Olha a oportunidade de Jesus ficar famoso. Mira la oportunidad de Jesús. de Havia quedar uma famoso. Había una Que multitud pegou uma mulher em adultério que cogieron e una que mujer falou en que o direito adulterio dela era a morte. Era só Jesus falar assim: mata. y les afirmaron que Pronto, o ministério lo que de estaba Jesus en la já ia ley para o era ápice. que el adulterio sería Já ia começar falando assim: ó, Apedrejar- Jesus começou apedrejá-la. bem. Mandou matar uma adúltera. Olha que maravilha. sería de hacer Jesús muy famoso. Mira, mandó matar una adúltera. Procuravam apanhá-lo em uma armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Ellos Cuidado. querían más bien ponerle una trampa, así poder Cuidado acusarlo. com os incentivos, com as armadilhas. Mucho cuidado con los incentivos, con Jesus, las porém, trampas que le ponen. apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Pero Jesús Irmão, se inclinó y con el dedo escribía en el Jesus. suelo. Tem tanta gente querendo descobrir o que Jesus estava Hay escrevendo na tanta areia. gente que Não, ele desea, estava escrevendo o nome, estava escrevendo os pecados, estava escrevendo a que quería lua. saber Não. lo que estaba escribiendo él en aquel escribiendo. momento. ¿Qué será que estaba escribiendo? Ponto, não tenta passar danoninho na cruz. Nos vamos a É só pasar. isso. Próximo. Eles continuaram a exigir uma resposta. E aí, Jesus, você não vai responder não? E insistiram em su Fala logo, meu. em É que só você responda falar suas que a respostas, gente suas dá na perguntas. lata dela. A gente dá uma pedrada daqui para lá. A gente está acostumado já a apedrejar todo mundo. Você acha que a gente vai errar? Dessa distância eu não erro, Jesus. Ó. De modo que ele se levantou e disse: Él se enderezó y les dijo: aquele de vocês aquele de que nunca ustedes pecou, que esté atire a sin primeira pecado, pedra. que arroje la Olha que primera luxo. pedra. Volta um pouquinho. Aquele de vocês que Aquele nunca de pecou. usted A versão que esté sin pecado, 2010, ela vai falar um pouquinho que diferente. no Ela vai arroje, falar assim, ó. que arroje. Aquele de vocês que não tem pecado. Aquel Então de falar de ustedes hoje. que esté sin pecado. Então aqueles de vocês que nesse momento não tem pecado, neste neste momento momento não não tenha tem pecado, pecado. pode dar uma pedrada aí. Então acerta na lánzale testa. una pedra. Próximo. E se inclinando novamente, continuou a escrever no chão. Jesús siguió escribiendo en el suelo. Próximo. Mas eles foram ouvindo essa resposta. Y fueron Foram oyendo, saindo um por um, a começar pelos retirando mais uno por velhos uno, a comenzar por até los más os viejos, últimos, hasta los más ficando só Jesus Solo se quedó Jesús e a mulher y la mujer em pé diante dele. Próximo. permanecía en medio. Levantando-se Jesus, Entonces Jesús se enderezó. perguntou a Ele ela: mulher, Mujer, onde estão eles? ¿dónde están todos? Ninguém condenou você? ¿Ya nadie te condena? Ela respondeu: Ella respondió: ninguém, Senhor. Nadie, Señor. Então Jesus disse: Entonces também eu Jesús le dijo: não a condeno. Tampoco yo la Vá condeno. e não peques Vete mais. y no peques más. De novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou
a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. En otra ocasión Jesús dijo, yo Os soy fariseus la lhes luz del disseram: mundo. você El que está me sigue no testemunhando andará a en respeito tinieblas. de si próprio. O seu testemunho não é válido. Entonces los Para fariseos qué? le dijeron, Tá pedindo tú porque das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio levanta sua mão assim. no es verdadero. Em Erga nome su de mano. Jesus. Quero quebrar algo aqui em nome de Jesus. Quiero quebrar algo aquí en nombre de Jesús. Palavra fora de contexto gera heresia. Palabra E quando fuera você de ouve a contexto verdade, você pensa genera que a heresía. verdade é heresia. Se o teu próprio testemunho ao teu respeito não valer, vai valer o testemunho de quem, irmão? Si el propio testimonio a su respecto Se no vale, você não consegue testemunhar daquilo que você faz, das Vai hablar das de boas quê? obras que você faz, quem tu acha que vai testemunhar? ¿quién va a testimoniar sobre tu testimonio? Sino a ti mismo. Você vai ver Jesus, que os fariseus que tentam pegar Jesus aqui, na sua consciência. Intentan los fariseos Olha o que coger Jesus a fala logo em Jesús seguida. en su conciencia. Jesus respondeu: Y Jesús contestó, meu testemunho é válido. ok, mi testimonio es válido. Aunque yo doy Meu testimonio testemunho é válido. acerca de mí mismo, mi Embora testimonio es verdadero. eu mesmo o dê, pois eu sei de onde vim e para onde vou. Porque sé de dónde he venido Mas y para dónde vocês voy. não sabem de onde vim e nem para onde eu vou. Pero ustedes no saben de Próximo. dónde vengo ni para dónde voy. Vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo a ninguém. Ustedes juzgan por criterios humanos y yo E mesmo no que o juzgo a fizesse, nadie. meu julgamento seria correto, pois não estou sozinho. O Pai que me enviou está comigo. Y si acaso juzgo, mi juicio es verdadero. Além porque de no estoy vocês, solo. diz que se Yo, duas sino el pessoas Padre que me concordarem envió y yo. sobre alguma coisa, seu testemunho é aceito como de fato. Eu sou uma testemunha e o meu Pai que me enviou é a outra testemunha. Yo soy quien da testimonio de Aí mí eles mismo. perguntam: Y el Padre que onde me está o envió seu Pai? da Já te perguntaram? testimonio de mí. Onde está o seu Y Deus? ellos le dijeron, ¿y dónde está su Padre, tu Padre? Jesús Perguntaram respondió, eles. Jesus respondeu: uma vez que vocês não sabem quem eu sou, não sabem quem é meu Pai. ustedes no me Se vocês conocen me a mí, y conhecessem, ni tampoco conocen a mi também Padre. conheceriam ao meu Pai. Si me conocieron a mí, también conocieron Jesus a mi fez Padre. essas declarações enquanto ensinava na parte do templo onde eram colocadas as ofertas. Jesús ha pronunciado esas No palabras entanto, en el não lugar foi preso, del tiempo pois ainda não donde se havia chegado ponían sua las hora. ofrendas. Mais tarde, Jesus Nadie lhes disse lo outra aprendió, vez: porque aún no había llegado la hora. eu vou embora. Una vez más Jesús dijo, Vocês yo me voy, procurarão por mim, y ustedes me buscarán, mas morrerão em seus pecados. pero en su pecado morirán. Não podem ir para onde eu vou. Y donde yo voy, ustedes no podrán venir. Os judeus perguntaram: Los judíos será que decían, ele está planejando cometer suicídio? ¿acaso matará a sí mismo? A que ele se refere quando diz: não podem ir para onde eu vou? ¿A qué se refiere cuando dice que no Jesus pueden ir para donde prosseguiu: voy? vocês são daqui de baixo, Jesús eu dijo, sou dice, lá de cima. ¿a dónde voy? Vocês pertencem a este Vocês não mundo, podem vir. mas eu não. Ustedes son de este mundo y yo soy Foi por isso de- que eu disse não que sou vocês desse mundo. morrerão em seus pecados. Por eso les digo Pois que a morirán menos en su que pecado. creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. Porque si ustedes no creen que yo soy, Quem é en sus você? pecados morirán. Perguntaram eles. ¿Quién Jesus es tú? respondeu: Preguntaron eu ellos. sou aquele Jesús que dijo, afirmei ser. lo Ya, que ya, gente, completa. desde el principio les he dicho. Primeira verdade que nós precisamos aprender nesta noite. La primera verdad que necesitamos Bate no aprender peito assim. esta noche. Baixa no peito. Golpea tu pecho. Todos pecam. Todos pecan. Nosotros Eu todos peco, pecamos. Yo Tu peco. peca, Tú pecas. ele peca, Él peca. eles pecam. Eles pecam. Todos nós pecamos. Todos nosotros pecamos. Isso é Eso es fato. un facto. Então, o que o pastor É quer real. te ensinar hoje? El que el pastor te Você va a não enseñar. é um anjo
Usted no es un ángel. Somente os anjos ganharam o estado permanente de santidade. Solamente los ángeles han ganado el estatus A permanente nossa de santidad. santidade, ela é adquirida Nossa dia santidade após Es por um adquirida. estilo de vida chamado cristianismo. Nuestra santidad es adquirida O cristianismo día não por é día uma religião. por el cristianismo. Ele é um estilo de... E um estilo de vida tem o seu padrão. El cristianismo no A gente vai es aprender sobre esse padrão. no es una religión, es un estilo de vida y tiene su patrón. Todos têm consciência. Volta em João capítulo 8, verso 9. Todos tienen conciencia. Vuelve en Juan, capítulo 9. Quando ouviram isso, Quando foram ouviram. saindo, um de cada vez, começando pelo mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher. Conforme Olha fueron indo, o salieron nível de desde los más viejos inteligência. a los más jóvenes. Y solo se natural quedaron de Jesus. Jesús y la mujer. Ele dá um gatilho mental. Tá bom, dá uma pedrada àquele que não tem pecado. Eles começaram a se autoavaliar. O que eu Jesus. fiz hoje? O que eu fiz ontem? O que eu fiz antes de ontem? Hace una pregunta solamente Como está para a minha vida? darles un gatillo mental para que ellos se E puedan foram analisar. julgados e condenados. mesmos. Não foi para Jesus. Jesus não disse uma palavra a mais. Jesús no dijo nada más. Ele não falou mais nada a não ser isso. Él solo dijo eso. E eles mesmos foram condenados pela sua consciência. O que Jesus ensina com isso é que todos têm consciência. Jesús siempre nos enseña que Cristão todos ou não tenemos cristão, conciencia. ateu ou cristão, qualquer um, todo ser humano, ele foi Ateu ou provido de um cristão. gatilho de Deus chamado consciência. Todo cristiano tiene un gatillo de Dios Então não llamado caia nessa conciencia. que não tem consciência. Todos No caigan têm en esta que consciência. no hay conciencia. Todos tenemos conciencia. Outra verdade que liberta. Otra verdad que nos liberta. Jesus perdoa o pecador. Quantos creem que Jesus perdoa o pecador Jesus aqui? Eu sou o perdona primeiro, porque el Jesus me pecador. perdoou, irmão. Yo soy Presta primero atenção. porque Jesús me ha Jesus, perdonado. no meu pecado, Jesús en no mi meu estilo de pecado, vida pecaminoso, en mi estilo Ele de me vida perdoou. pecaminoso. Eu fui o primeiro pecador aqui, eu quero me apontar o primeiro pecador. fui o E primeiro Jesus me pecador aqui, perdoa quero ainda, eu apontar-me. ainda sou o pecador. Aún soy pecador. Então eu quero te dizer que Jesus sim perdoa o pecador, Quiero te decir que Jesús mas sí não o estilo de vida dele. perdona el pecador, pero no el estilo de vida pecaminoso de él. Ele fala que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Él nos A transportó maior del diferença imperio das entre trevas império para el e reino reino del Hijo é que de no su império amor. você vai ser escravo, En el imperio no tú reino eres escravo. tu serás livre. En el reino tú eres libre. Sabe o que é ter uma vida de escravo? É você não ter vontade própria. Cuando eres esclavo no tienes O voluntad apóstolo Paulo propia. vai falar uma frase muito comentada, que fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará da condenação do corpo da minha morte? Pois o bem que eu quero fazer, eu não Lo hago. faço. Até o apóstolo Paulo era pecador, tá, gente? Você El não apóstolo sabia. Pablo nos O trae apóstolo Paulo eso. era pecador. Ele mesmo Dice se que declarava el bien pecador. que O él bem que quiere eu quero hacer fazer, eu não faço. no logra hacer. O apóstolo Tiago, se eu não me engano, vai falar que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, Apóstolo o apóstolo Tiago Paulo también está nos se dice condenando aqui como pecador. que la persona que sabe que tiene que hacer el bien y no lo hace, también peca. Mas o mal Pero el malo que eu não quero que fazer, no deseo quando eu hacer, vejo, quando eu já me Quando dou me por conta, veo- eu já... yo ya lo hice. O que ele está falando? Eu não tenho vontade própria, eu sou escravo. Está diciendo que no tiene voluntad propia, que es un esclavo. Todo ser humano Todo ser nasce humano nessa condição de Nasce. escravo do pecado. en la condición de esclavo del pecado. Não peques mais. No peques más. Jesus não te deixou, Ele te chamou para ser livre. Ele no, Quando Ele Jesús fala que te chamou no para te ser livre, é dejó. que você tem Te llamó a para ser opção de livre. escolher fazer ou não fazer. Usted tiene la opción de hacer Eu no o no dia que hacer. eu errei, que eu pequei, vamos dar nome aos bois? No dia que eu pequei, El día que pequé, cheguei na sala do meu pastor, ele está aqui, se eu mentir, ele vai llegué falar. en la sala de mi pastor. Eu não falei él está assim, aquí. pastor, o demônio me deu uma rasteira. No dije, el demonio me dijo, Pastor, me dio
demônio me seduziu. Falei, El pastor, eu demonio errei. me sedució o me hizo caer. Eu errei. Yo me equivoqué. Eu Yo pequei. me equivoqué. A culpa é La culpa minha. es mía. Yo asumí mi Porque error. outro comportamento fora desse, irmão, só vai te deixar no mesmo caminho. Otro Se comportamiento você não, que no não es começar a este, reconhecer os seus solo te erros, dejará en el não mismo há camino. mudança. Donde no reconoces tus errores, no hay cambios. Outra é verdade que liberta. Otra verdad que liberta. Abre aí, João, ainda no Evangelho de João 8, verso 12. Vamos de nuevo a Juan 8:12. Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro ou nas Jesus trevas, Eu pois soy la- terão a luz do mundo. O apóstolo Paulo, ele Eu fala sou a assim, luz ó, del sabe mundo. por que Y el que me sigue o no mundo andará en tinieblas. não quer se aproximar de Jesus? ¿Sabe por qué el mundo no quiere se aproximar de Porque Jesús? quando nós nos aproximamos de Jesus, Porque cuando nos acercamos as a nossas Jesús, trevas são iluminadas. porque cuando nos acercamos a Jesús, Quando nós nuestras começamos a andar com tinieblas Ele, son a luz alumbradas. dele mostra tudo aquilo de errado que nós fazemos. La luz de él Porque nos quando nós enseña andávamos todo nas lo que trevas do estaba mundo, equivocado. aqueles que habitavam em trevas juntamente conosco, falavam assim, tá tudo bem, tá todo mundo no mesmo saco. La gente Na siempre verdade, afirma pode que está fazer, todo porque bien, tudo que está é todo bien lícito. y que todo es válido, pero no. Mas o evangelho de Jesus, Pero el ele evangelio não de, nos chamou de Jesús para nos deixar nas mesmas trevas que nós habitávamos ontem. no nos o llamaron pastor para quer estar que en las vocês mismas entendam na noite tinieblas de que hoje. estábamos ayer. É que a maioria dos seus problemas não é culpa do diabo. La mayoría de sus problemas Se no você es não culpa entender del isso, diablo. você vai continuar em um evangelho elitizado, Se você espiritual, não entende pensando que isso, tudo é culpa do diabo. Vai se quedar siempre en un evangelio Certo dia um homem solo entrou na igreja e espiritual. falou assim, pastor, eu y não todo es entendo culpa Deus, del diablo. porque eu oro, Un hombre entra Eu en una iglesia y dizimo, dice, eu yo no oferto, creo en inglés, en Dios. mas só que a minha vida Yo financeira oro, yo continua dizimo, yo uma meleca. Oferto y mi vida financiera sigue horrible. Aí eu perguntei para ele, de onde você veio agora? Y yo pregunto, ¿de dónde has venido ahora? eu estava no Ah. bar com os amigos. Yo estaba allá en el bar con Eu unos falei, amigos. posso te fazer uma pergunta? ¿Puedo Já que hacerte você una se pregunta? aproximou assim? Ya que Posso te usted fazer vino uma así, pergunta? Quanto você gasta por mês no bar? ¿cuánto usted gasta por mes en bebidas en el bar? Aí ele parou assim. Y él paró. Rapaz, eu nunca tinha parado para pensar. Nunca había parado para pensar en eso, dijo él al pastor. Eu acabei de pagar. Yo acabé de pagar. Eu acabei de receber. E eu vim do meu trabalho até aqui pagando as dívidas dos botecos que eu bebo. Yo recién recibo Foi 300 mi de um, salario 500 no outro, y 700 vengo no outro. pagando las deudas de Rapaz, los bares. R$2.000, pastor. Más de 2.000 reales, mi pastor. Falei, tá vendo, querido, que o problema não é o seu salário, Mira que no es su salario el problema, mas é o seu estilo de vida. pero sí su estilo de vida. Paulo fala, não se engane, os beberrões, Pablo assim como habla. outros, não herdarão o reino de Deus. Mas só que as Que pessoas estas pensam que é só personas futuro. no herdarán Mas el no presente, reinado se de você Dios. não muda o seu estilo de vida, você continua na mesma. Pero si tú no Jesus está cambias, falando para você, sigue na misma. muda de vida e eu No hay mudo a sua cambio de vida. estilo de vida. Vocês estão Y comigo? Jesús le pide que cambie su estilo de vida para que usted pueda vivir mejor. Outra verdade que liberta. Otra verdad que O liberta. pecado nos impede de andar com Deus. El pecado nos impide Juan 8, andar con 21. Dios. Juan 8, 21. Mais tarde, Jesus lhes disse outra vez, Una vez más Jesús eu le vou dijo, embora, yo me voy. vocês procurarão por mim, Ustedes mas morrerão em buscarán seus por pe... mí, pero morirán en su pecado. Porque para onde eu vou, Pero Não ¿por podem. dónde voy? por que, que Vocês eles não não podem podem ir? Porque eles estão em caminhos diferentes. ¿Por qué dijo que no pueden ir? Esquece Porque essas coisas de estaban que todos en os caminos caminhos levam a Deus. Porque não diferentes. levam. Só existe um Olvidem caminho. Jesus essa fala, coisa eu de sou o que- caminho, eu sou a verdade, que dicen e que eu sou a todos os vida. caminhos levam a Ninguém vem ao Pai se não for por... Para de criar a estrada paralela, irmão, em nome de Jesus. Não há- Existe um caminho que o Senhor carretera está te paralela. chamando para Ele, falando assim, ó,
Vem por este caminho, Jesus porque dijo, neste "Yo soy la caminho eu verdad". restauro a sua vida. Vem por este caminho, porque nele eu te trago cura, eu te trago saúde, eu te trago tudo. Vem por este Porque o seu caminho que te estilo de traigo. vida mudou. Salud, cura. Para onde eu vou não pode ir. Para donde voy no puedes ir. Outra verdade que nos liberta. Otra verdad que nos liberta. João 8:31. Juan 8:31. Jesus disse aos judeus Entonces que creram Jesús dijo a nele: los judíos que habían vocês creído en são él. verdadeiramente meus discípulos, Si ustedes permaneceren en mi palabra, serán se verdaderamente mis discípulos. permanecerem fiéis ao meu ensinamento. Irmãos, não existe discípulo de Jesus fora da prática dos seus ensinamentos. No existe discípulo de Jesús Uma das palavras sin que la dão plática de sus enseñanzas. significam a palavra discípulo, Discípulo significa é aquele que sentou e aprendeu com. aquele que sentou y aprendió Então, con. como eu posso me dizer discípulo de Jesus, Como yo puedo decir que soy Ser discípulo soberbo, de Jesús? Si prepotente, soy soberbo, me falta amor, si me falta amor, o discípulo que caminha na doutrina do seu mestre. el discípulo que Fiéis são camina os meus ensinamentos. A en partir do verso la 31, doctrina de su continue mestre, comigo. son fieles a João sus capítulo 31. enseñanzas. capítulo 8, verso 31. Vai para o verso 32. Hector, El por favor. versículo 32 de este mismo capítulo 8. Aí depois de Jesus dar todo esse preâmbulo aqui, todo esse cenário, todo esse contexto, Después que Jesús depois nos de brinda falar este contexto, tudo isso aqui, somente depois de ele falar tudo isso, falar sobre o discipulado, sobre a santidade, falar sobre tudo isso, aí ele vai falar essa famosa frase: Então conhecerão a verdade, conocerán la verdad e a verdade vos libertará. y la verdad los hará libres. Por que eu preciso falar tudo isso aqui para você hoje? Eso Poderia vino ter después feito de- uma palavra de brindar maravilhosa discipulado. falando sobre liberdade. Mas se eu não te desse Sim, fundamento para isso, para que você caminhe em cima disso, você sairia daqui somente com um versículo: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Si nos Mas o damos Senhor base, hoje ele está usted te sale dando solo con um versículos vivo que no te va a e hacer lindo sentido. caminho para caminhar com Ele. E a gente vai seguir aqui em mais uns versículos. Disse Jesus então conhecereis a verdade vos libertará. Responderam eles: Jesús les somos respondió, descendentes de Abraão, de cierto, e jamais les digo, fomos escravos de todo ninguém. aquele que comete pecado Como é que é escravo dizeis que seremos livres? del pecado. Y el esclavo nos queda en la casa Da glória a para Deus. siempre. Y el hijo sí, Olha. se quedará para siempre. Sabe qual é a pessoa mais difícil de ser salva? ¿Sabe cuál es la persona más difícil de se Alguém salvar? quer chutar? ¿Alguien quiere decir? É aquela que já se sente boa o suficiente. Es aquella que se siente buena lo suficiente. Eu não mato, Yo no mato, eu não roubo, yo no robo, nunca tirei nada de ninguém, nunca quité nada de nadie, só faço bem. solo hago cosas buenas. Por que eu tenho que me arrepender? ¿Por qué yo tengo que arrepentirme? Eu não peco. Yo no peco. Realmente. Se Realmente. você- até o dia que você se sentir assim, você não precisa de Deus. Na verdade, isso é a própria divindade. No necesitas de Dios, entonces es la propia divinidad. Enquanto entenda, o maior benefício do Evangelho de Jesus Cristo El mayor beneficio é del exatamente Evangelio de para aqueles que Jesucristo se dizem, es que para aceitam aquellos que a sua natureza é pecaminosa. que aceptan que su naturaleza es pecaminosa. O Evangelho ministrado por nós aqui pelo apóstolo Paulo não é para judeus que Em conheciam as tradições, que conheciam, eram para aqueles que estavam totalmente lambuzados no pecado e cegos pelo Deus desse mundo. Talvez você entrou nessa noite aqui e você falou assim: nossa Deus, como eu precisava que o Senhor falasse comigo, que me desse uma palavra, que você abrisse os meus olhos. Por que eu estou nessa situação? Por que eu estou assim?
E Deus, Ele está te respondendo da melhor maneira possível, com amor, e falando assim: filho, vem para os meus caminhos, porque nos meus caminhos existe paz, existe vida e existe salvação. Dios te está diciendo hoy que en este camino hay paz, hay vida y hay salvación. Disse Jesus, verso Ha 34. entrado en este, E eu vou parafrasear nesta life. aqui. A verdade dos céus, que é superior à verdade da terra, é esta que eu digo: que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Para não ficar só nas minhas palavras. Está dicho que todo aquel que comete un pecado es esclavo de su pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas os filhos aí permanecem para sempre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Si el Hijo los liberta, E essa libertação serão que Jesus verdadeiramente propõe livres. aqui, ela não é só uma libertação espiritual. no es solo una libertación espiritual que dijo Jesús. É uma libertação nas 3 dimensões do homem. Es la libertad en las ¿Cuántas 3 pessoas dimensiones chegam del hombre. Na sala pastoral, Estas personas nos llegan a la sala falando pastoral assim: olha, y diciendo, eu leio a Bíblia, yo leo la Biblia, eu oro, eu falo com Deus, yo oro, yo hablo con Dios, mas só que Pero- essa área aqui esta área aquí não vai. no va. Outras pessoas, No logro pastores, libertarme. falam assim: olha, Otras personas dicen, eu não consigo ler a Bíblia, yo no logro eu não leer consigo la fazer Biblia, isso, mas isso eu consigo fazer. y yo no logro As hacer pessoas eso, vão pero falar que eso conseguem logro fazer hacer. outras coisas, Las personas van a decir que logran mas hacer otras algumas não. cosas, pero otras no. Por quê? Ainda não entenderam que esse evangelho de Jesus, ele é um evangelho pleno. Que essas pessoas aún não entendem que Só o para os evangelho de 3, é por Jesus isso que ele quer é salvar algo seu pleno. corpo, alma e espírito. Ele Ele não quer quer salvar só salvar o seu su corpo. corpo, su alma e seu espírito, não só o seu corpo. Estava falando na quinta-feira aqui, por exemplo, para cristão, essa daqui é para quem é até líder. Eu estava falando Tem aqui, buscado não é anos. O que é que tem buscado há anos? Crescer em nível de unção, mas não consegue. Levanta sua mão aqui. Quem está buscando anos crescer seu nível Existem de diversos unção que não motivos, logra? tá? Há diversos motivos. Mas eu vou te dar uma dica aqui. Eu Você te já vou dar tentou de dica. tudo Você ha e tentado não deu tudo, certo, e não possivelmente é funcionou. isso. E muito provável é isso. Pega no que teu vai dizer. corpo aqui. Corre seu corpo. O teu corpo ele tem diversas funções nessa terra. Seu corpo Uma delas tem é várias fazer que você funções. habite nela. Sem um corpo você não pode, um espírito não pode habitar a terra. O espírito não habita a terra sem um corpo. Segundo, Segundo, preste atenção, o seu corpo, seu corpo, ele é o seu condutor para a morte. ele é seu condutor Uma para certeza a todos têm, muerte. aquele que nasce morre. Na Seu corpo ele te convicção conduz, por isso todos que ele temos que quando nascemos envelhece. um dia vamos a morir. Teu espírito não envelhece, teu El corpo espírito envelhece. não A tua alma não envelhece. envelhece, o teu corpo envelhece. Sua alma não envelhece, seu corpo é que envelhece. Quando você morre, quem morre é o seu corpo. Quando tu morres, Não é sua alma que morre, não é seu espírito sua que alma, morre. nem espírito que É o morre, seu é seu corpo. corpo. É ele quem perde a força vital. Ele que pierde Fôlego sua de força, vida. Assim o também, fôlego de vida. o teu corpo ele é um invólucro. Assim também seu Teu corpo é corpo, ele é um recipiente É da um glória de Deus. onde vive a Você glória pode de crescer em estudo da palavra, em oração. Deus. Mas se puede você não crecer cuidar do teu en corpo, o teu estudio nível de de la unção palabra não y na sobe. oración. Pero si no cuidas do corpo, Por espera, quê, espera, pastor? espera. Porque ele não aguenta mais unção. Porque já não aguenta mais unção. Ele não aguenta mais unção. Não lo Se Deus soporta colocar mais unção do que ele colocou hoje no estado do teu corpo hoje, você morre. Se Deus põe mais unção em estado de seu corpo como está hoje, você muere. Quantos estão entendendo isso aqui? Quantos entendem isso? O discipulado O discipulado é a mesa que alimenta com verdades. é a mesa que alimenta com verdades. É Verso sentar-se à 32. mesa e entendê-las. Verso 32. E conhecerão a verdade. E a verdade vos libertará. Conocerão a verdade e a verdade los hará livres. Gostaria que apagassem as luzes nesse momento. Pido que apaguen as luzes em este momento. Feche seus olhos. Cierre sus ojos.
Hoje nós temos Hoy tenemos igreja para todos os tipos de pessoa. iglesia para todos los tipos de personas. Se você andar alguns metros para cima, Si andar alguns metros para baixo, arriba o para abajo, você vai encontrar mais igrejas. va a encontrar más iglesias. O governo dessa igreja, El gobierno de esta iglesia, nós nos juntamos com um único compromisso: nos juntamos fazer para un tudo único para compromiso. a glória de Deus. Hacer todo para la gloria de Dios. E isso implica em falar a verdade a qualquer preço. Eso nos implica y nos requiere hablar la verdad a cualquier costo. Eu glorifico a Deus por ter acrescentado na minha vida homens e mulheres de Deus comprometidos com a verdade que liberta. Yo soy grato a Dios por Homens poner e mulheres hombres de y Deus mujeres de Dios comprometidos com a sã doutrina do con la Evangelho. sã doutrina, con la verdad. Homens que não estão comprometidos com a vanglória, Personas que com os estão status e comprometidos com holofotes. por serem famosos, com Eu me sinto plenamente feliz em caminhar com sinto pessoas que são falhas como eu, encaminhar Mas com nós pessoas que não são falhas como eu. permanecemos na falha porque o outro Pero tem não coragem de olhar na permanecemos nossa em cara e isso. falar assim: você está errado. Porque há pessoas aqui mesmo que miram em nossa cara e dizem: "Você está equivocado". Se eu permaneço de pé hoje, Se eu estou eu não vou ser religioso e falar que primeiramente é por Deus. Porque no momento da minha queda eu não estava com Deus e não caminhava com Deus. Foram homens e mulheres de Deus que me colocaram, me reposicionaram novamente no lugar onde Deus caminhava. Porque em meu momento de minha caída, Glória a Deus pela vida de homens cada e um. mulheres vieram a dizer onde deveria estar. Eles não tiveram medo de glória a olhar Deus para mim e falar assim: pela Gessé, vida de você cada já está um. maduro demais para cometer bobeiras como essa. Pessoas que vieram a minha cara e disseram: "Mira, tu está maduro demais para cometer Já estes está na hora de errores você, ó, pequenos. Está aí o momento de você avançar. avançar". Essa igreja ela preza pelo Essa igreja. relacionamento interpessoal, porque só há cura no relacionamento da mesa. Esta igreja prevalece em el relacionamento interpersonal. Quantas vezes eu tenho que Solo ligar hay aqui, eu ligo cura muito en el pro profeta momentos donde Alfredo, tenemos e falo pro Alfredo, mesa para cara, me sentar y ajuda, hablar. porque hoje está difícil. Tantas vezes hablé con o profeta Alfredo. Como assim y também decía, recebo ligações, por favor, ayúdame. olha, me ajuda, Assim porque também está recibo difícil. Irmãos, Llamadas. eu quero que vocês saibam que me vocês digam. não estão sozinhos. Ayúdame. Y quiero que sepan que no Vocês não están precisam solos. andar em um caminho solitário. No necesitan andar en un camino Vocês têm solos. pastores, você tem Ustedes tienen irmãos pastores, tienen hermanos que buscam caminhar no mesmo caminho em sentido à cruz de Cristo, que están caminando en el mismo sentido de la em cruz de direção ao Cristo. céu. En dirección al cielo. Homens que não estão comprometidos somente com as verdades de hoje e os benefícios de hoje, Y personas mas que na no están vida eterna. comprometidas solo con los beneficios de hoy, Eu quero pero te dar um sí a la conselho vida nessa eterna. noite. Yo quiero aconsejarte algo. Viva como se Jesus voltasse no máximo amanhã. Viva como si Jesús volviera máximo mañana. Não viva como se Jesus voltasse daqui a 10 anos, 20 anos. Não, viva como se Jesus No fosse viva voltar no como máximo si amanhã. Jesús volviera en 10, 20 años, sino como que él volverá Assim você máximo- ficará máximo mañana. comprometido com a santidade. Así estará siempre comprometido con la santidad. Segunda coisa, Segunda cosa, eu quero falar para vocês. quiero hablar para ustedes. Existe um caminho para a santidade. Existe un camino para la santidad. Apaixone-se por Jesus todos os dias. Enamórate de Jesús todos los días. Enquanto você estiver apaixonado por Jesus, Mientras esté você não vai querer magoá-lo. enamorado de Jesús, Ao no va a contrário. querer Vai querer agradar Ele todos os dias. no va a querer estar lejos de él y si siempre Deus, eu oro por meus irmãos, yo miro a mis por hermanos mim também. y oro por mí y oro por mis hermanos hoy, Que haja um batismo, Senhor, nessa noite. que haya un Diferente. bautizado esta noche. Não te Diferente. peço um batismo com fogo. No es un batismo Eu não con te peço, fuego. Senhor, Yo te pido, um batismo com água. no te pido un batizado con agua. Eu te peço um batismo de consciência. Es un batizado de conciencia, Señor. Te peço que o Senhor nos leve
que usted nos lleve, a Señor, lugares a lugares e nos mostre as chaves do teu reino, y nos enseñe as las verdades llaves que vão nos libertar desses de tu cativeiros. reino, que nos van a libertar de Que los nessa noite, ao nós cautivos. sairmos daqui, Senhor, nós venhamos ter coragem Que nosotros de tengamos chave cora- de cômodos da nossa casa valentia. espiritual que nós não tínhamos coragem valentía ainda. de entregar las llaves de los Que cómodos nós espirituales não que tínhamos teníamos reconhecido que antes precisava de entregado a nadie, libertação, y que no teníamos reconocido que necesitábamos que precisava de um de libertador. libertad. Porque até Que hoje a necesitávamos salvação de foi o de suficiente. libertador. Irmãos, talvez a salvação para você seja o suficiente. Tal vez Para para mí no. usted la salvación sea suficiente, pero para mí no. A salvação, La salvación ela é um benefício da cruz de Jesus, do sacrifício de Jesus. es un beneficio de la cruz de Mas Jesús, ela não é suficiente. pero no es suficiente. Jesus não quer que você tenha uma vida abençoada somente lá na glória. Jesús no quiere que usted tenga una vida solamente bendecida Quando en la o gloria. jovem Quando rico ele joven- veio Cuando joven, procurar Jesus, o joven rico falar, vino Jesus, deixa eu te a buscar a seguir. Jesús. Y Primeira coisa que dijo Jesus a fez Jesús que quería seguirlo. Y la Foi primera cosa perguntar, que tu Jesús conheces os hizo, mandamentos? ¿usted conoce los Ele fala assim, mandamientos? Jesus, Preguntó eu a faço él. os mandamentos de trás para frente com o pé nas costas. Yo hago todos los mandamientos conforme usted Aí hace, Jesus fala para ele Dios assim, então, pide. Entonces, Volta, dijo vende Jesús. tudo que você tem. Entonces, bueno, Só vuelve, depois me siga. deja todo que tiene y después sígame. Ele ficou entristecido. El joven se Foi quedó embora. entristecido y se Um fue. pouquinho à frente nesse capítulo, Jesus fala assim, ó, Un poco más Coitado. adelante, Jesús aqueles dice, que abandonarem "Qué pai e pena, mãe, aquel que emprego, abandona pai, Para me padre, seguir, madre, empleo, terão 100 vezes mais para seguir, nesta terra tendrán 100 veces más en esta tierra e no porvir y no a por vida venir, eterna. la vida eterna. O que Jesus está falando para você, abra mão aí desse pecado de estimação, Jesús habla para usted, abra Abra mano mão aí de das su suas pecado, vontades, de estimación, de dos su teus voluntad, desejos, porque de você sus não tem nada a deseos. perder comigo. Porque tu Eu não te tens prometo, nada eu a garanto, perder são comigo. 100 vezes mais. Te garantizo que son 100 veces más que tú ganas. Você está pensando que você deixar de viver esse estilo de vida vai te trazer prejuízo? Não vai te trazer prejuízo. Usted cree que Eu este estilo de garanto que vida você vai vives viver uma vida plena. no te trae prejuízo. Eu quero te Yo falar uma sí te coisa, doy. põe na conta de Jesus, Traído Ele na vida garante. plena. Se Ele está te chamando para a santidade, vem, porque Ele garante. Se Ele está te chamando para a mudança de vida, vem, porque Ele garante. Se ele está te pedindo cambio de Não vida, tenha medo ven de que mudar. garantiza. O medo tem te paralisado. O medo O medo tem te frustrado. Tiene O medo tem te paralisado, conduzido tiene para o te inferno. frustrado y tiene te conducido para o infierno. E Jesus, Ele Jesus. está te chamando Está hoje te para perto. llamando hoy para Está cerca. falando, Está diciendo, vem para o caminho que conduz a mim. ven al camino que conduce Vem a para o mí. caminho que conduz à vida eterna. Ven al camino que te conduce a la vida Porque eterna. se você se comprometer comigo, Porque que se usted eu estou se comprometer totalmente conmigo, comprometido contigo. yo estoy totalmente comprometido contigo también. Dia 1º de abril de 2018, En 1 de abril de 2018, nunca me esqueço que eu cheguei nessa casa. no me olvido que, Esse vai ser que um llegué testemunho aquí, eterno. en este lugar, en esta iglesia, Com uma mala de mão e uma mochila nas costas. con una maleta de mano y una mochila en la espalda. Eu lembro Me acuerdo quando eu olhei a primeira vez para o meu pastor, cuando miré primera vez para mi pastor. ele olhava meio que sem entender, desolado, Yo no miraba o sin que estava entender, acontecendo. desconsolado de lo que estaba sucediendo. Eu cheguei aqui com uma única esperança, de que Llegué con una Deus única esperanza, podia restaurar a minha sorte. que Dios pudiera restaurar mi suerte. Um homem que estava com família estruturada, ministério, Un hombre como igreja, yo, escola. que tenía todo, una familia estructurada, una iglesia, escuela. Cheguei com 100 mil reais de dívidas aqui. Llegué con 100,000 reales de deudas aquí, Com apenas con uma solo mala de mão e uma mochila. una maleta de mano y una mochila. Eu me comprometi a abrir mão de tudo que eu tinha aprendido em quase 17 anos. Me comprometí a abrir mano de todo que había aprendido en casi 17 años, Porque eu tinha uma soberba muito alta. porque era muy orgulloso.
muy Eu tive que arrogante. reconhecer que eu era soberbo. Yo tuve que reconocer mi arrogancia. Eu tinha um orgulho muito grande. Yo tenía un orgullo muy grande. Eu tive que reconhecer que eu era orgulhoso demais. Yo tuve que reconocer que era orgulloso, demasiado Eu orgulloso. tive que reconhecer de que eu não era humilde como eu dizia que eu era. Yo tenía que reconocer que no era humilde como decía que yo era. Foram 3 anos que eu fui esmagado, Fueron 3 años que fui Dilacerado. aplastado, dilacerado. quando eu pensei que eu já tinha aprendido tudo, Cuando pensé que había aprendido todo, novamente o Senhor me deu uma grande lição. nuevamente Dios me dio una gran lección. Porque eu tinha aberto mão de tudo, menos da minha reputação. Pero porque abrí mano de todo menos de mi reputación. Eu não abri a mão da minha reputação por nada. Yo no abría mano de mi reputación por nada. E o Senhor tem o jeitinho dele. Y el Señor tiene su manera. O Senhor tem o jeitinho dele. Él sabe cómo hacer. E quando eu dei por mim, minha reputação, por minha própria causa, Y cuando me di cuenta, mi já tinha ido reputación, para Meleca. por mi propia culpa, ya se había ido. E eu tive que começar um caminho de 2 anos Yo tuve que de reempezar un muita camino humilhação, de 2 años de calado. mucha humillación. porque eu era Callado. muito bom de argumento. Porque era yo muy bueno de argumentación. Foram 2 anos Ha sido 2 de años muito escárnio. de mucho escarnio, de mucho dolor. Até onde Deus vai ter que te levar para você reconhecer que Ele é tudo o que você precisa. Hasta donde Dios tiene que llevarte para que reconozca que Él es todo lo que necesitas. Hoje eu não vou fazer um chamamento aqui na frente, a não ser que você queira vir. Si usted desea venir adelante, puede venir, pero yo no voy a estar Mas eu quero fazer um incentivando. chamamento pessoal Quiero que cada para uno de pessoas de ustedes coragem. que tengan valentía, Feche seus olhos. Cierra Gostaria que sus todos ojos. fechassem seus olhos. por favor, me gustaría que todos cerrasen sus ojos. Lígia, faz um teste aqui para mim. Apaga a luz aqui do altar. Las luces del Não altar faz diferença, serán pode deixar acesa. apagadas, ahora se prendieron de nuevo. Feche seus olhos, todos. Eu gostaria que vocês fizessem esse compromisso aqui comigo. Feche seus olhos. Não abra o seu olho para nada. No abra sus ojos Haz para eso, no. nada. Haga este compromiso conmigo hoy. Respeita esse momento de intimidade aí. Respeta De este reserva do momento teu de irmão. Intimidade Feche e de seus olhos, não reserva de precisa olhar su pro lado, hermano. No mira hacia un lado. Estou olhando aqui, Estoy mirando aquí. até onde eu posso olhar, todos estão respeitando esse momento. Hasta donde puedo ver, todos están respetando este momento. Y usted en su Gostaria que casa, você, hazlo también. que neste momento, quer fazer um compromisso de mudança de vida. Me gustaría que usted que desea Você hacer un entendeu essa compromiso de palavra. cambio de vida, que Não estou entendió falando la de ser palabra de salvo ou hoy. não ser salvo. No estamos hablando de ser Estou salvo falando de o você no. ser crente ou não ser No crente. estamos hablando de ser Mas cristiano que o você no. sabe que você precisa. Pero que usted sabe que necesita. Você sentiu que Deus está te chamando para esse compromisso. Que usted sintió que Dios está llamándole. Gostaria que você para só este levantasse compromiso. sua mão uma vez e Solo abaixasse. erga su mano y después la baja de nuevo. Amém. Um corajoso. Tenemos ya 2, 1, 2, 3, 3, 4. 4. Temos 4 corajosos aqui. Tem mais gente. Hay más gente, más que 4. Que el orgullo Jesus, no ele não está te te chamando envanece. porque ele quer o seu dinheiro. Dios no está llamándole por su dinero. Jesus não quer o seu dinheiro. Jesús no quiere su dinero. Jesus, ele quer algo mais valioso. Él quiere algo más Ele valioso. não aceita a sua carteira, o seu salário. No acepta su salario, no acepta Ele su quer você cartera. por inteiro. Él quiere usted por entero. Vamos lá. Tem mais algum corajoso nessa noite? ¿Tem algunos más valientes esta noche? 4 corajosos. 4. Jesus, eu quero Jesús, orar por esses irmãos yo quiero orar por estos hermanos que tomaram uma decisão tão importante. que tomaron una decisión importante.
Eles são meu povo, Jesus. Ellos son mi pueblo, Eles são teu povo. son tu pueblo. Eu quero te pedir nessa noite, Quiero pedirle esa noche, Espírito Santo de Deus, venha selar essa noite. Espíritu Santo de Dios, venga a sellar esta Venha selar, Deus, esse compromisso, essa aliança. Eles podem até em algum momento, Senhor, esquecer, mas o Senhor não esquecerá essa noite. Ellos pueden en algún momento se olvidar, O Senhor está usted jamás selando olvidará hoje. esa noche. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo o reino espiritual Todo el reino está como espiritual testemunha dessa noite, está testemunha como testigo ocular desta nessa noite. Testigo ocular esta noche. O céu e a terra está como testemunha El cielo y nessa la noite tierra está como de testigo que esta houve noche, novo nascimento. que hubo un nuevo nacimiento. Porque o novo nascimento não é aceitar Jesus. Porque O nuevo novo nascimento nascimento não é é só reconhecer aceitar que Jesus. precisa caminhar com Ele. Es reconocer que necesita caminar con Él. Eu quero te glorificar, Jesus. Quiero glorificar Não pelas a Jesús, almas que se converteram, Não por mas las por almas aqueles que nasceram de novo que se converteram. hoje. pero sí Não por esas nasceram, que Senhor, nacieron da de água. nuevo. No nacieron hoy Eles del agua. nasceram do Espírito hoje porque o seu Espírito foi convencido Eles de que nasceram do existe Espírito um hoje. Deus que caminha de perto Porque e o que Espírito proporciona destes han uma sido vida convencidos. abundante, não somente espiritualmente, mas dos 3 níveis e dimensões. Que Dios promove el convencimiento en las Jesus, 3 dimensiones. que se cumpra a tua promessa na vida deles hoje. Que se cumpla su promesa, Jesús, en la vida de Estarei ellos. convosco todos os dias, Estaré convosco até a consumação dos séculos. todos los días hasta la consumación de los siglos. Jesus, eu imagino como o teu coração está feliz nessa noite. Me imagino, Jesús, como su corazón está feliz esta noche. Os céus se alegram Los cielos se alegran, se quedan contentos. quando o pecador se converte, mas o coração de Deus se alegra quando um filho reconhece a paternidade. El corazón de Dios se alegra cuando un hijo reconoce la paternidad, su paternidad. Oh, Jesus. Oh, mi Jesús. Senhor, nos perdoa nessa noite, Pai. Jesús nos perdona esta noche. Todas as vezes que nós rejeitamos a tua voz, Toda vez que nós rejeitamos o teu chamado. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós achamos mais atraente, Senhor, as coisas do mundo. nos perdona, Jesús, por las veces Nos perdoa, que Senhor, pensamos todas as vezes que las cosas del mundo son más atraentes que las suyas. que nós pensamos que fazer a tua bondade, a tua vontade, Nos perdona que todas era las veces que prejuízo para a nossa pensamos vida. que hacer su voluntad era un prejuicio para nuestra vida. Nos perdona, Dios, por eso. Senhor, nós queremos ser Señor, queremos levados e batizados ser levados y bautizados por uma grande unção de graça. por una grande unción de gracia. Como é bom, Senhor, ¿Cómo es bueno, Jesús, quando um filho volta para casa. cuando un hijo vuelve a la casa? E voltar para casa neste momento Y volver a la casa en este momento não é voltar para a igreja, no es volver a la iglesia, mas é voltar para os caminhos eternos. es volver a los caminos Os eternos, caminhos onde los caminos dar, donde Senhor, se van a dar na rua da en santidade. la calle de la santidad. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Gracias, Jesús, por esta palabra. Obrigado, Senhor, por este momento. Gracias, Jesús, por este momento. Nós te bendizemos. Nosotros le bendecimos. Amém. Amén. Acenda a luz. Voy a encender las luces. Eu quero agradecer você que Quiero me agradecer. emprestou seus ouvidos por Gracias por ti, 1 hora, por escucharnos, 1h30. que nos ha prestado sus Obrigado oídos pela paciência que você para teve. nos oír. Gracias por su paciencia. Obrigado por você ouvir a voz de Deus. Gracias por escuchar la voz de Obrigado por Dios. você ouvir a palavra de Deus.
Gracias por Você que está oír online la também, palabra. ouvindo tanto em português quanto em espanhol, quero te agradecer por ter passado esse tempo com a gente. Você que vai ouvir depois, Usted que está online y que assistir ha depois. escuchado la traducción, Deus te muchas abençoe. gracias. Dios me lo Irmãos, eu bendiga. gostaria que você levantasse suas mãos e aplaudisse ao Senhor Jesus, amém? Por favor, erga sus manos y aplauda a Jesús. Gracias por los que se quedaron hasta ahora en nuestra traducción. Que Dios me los bendiga. Obrigado, Jesus. Gracias, Jesús. Nós te amamos. Nosotros te amamos. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, antes de terminar isso. Antes de terminar, quiero hacer una pregunta. Quantos aqui seguem o canal do YouTube da igreja? Levanta a mão. ¿Cuántos aquí siguen el canal? Quem de la não segue iglesia? ainda? E está com o celular aqui. Y está con su quero- celular aquí. Te pedir uma gentileza. Le voy a pedir O algo. canal da igreja já tem sido canal de Amablemente. bênção para muitas pessoas. E quando você segue o canal da igreja, Sigue nuestro o canal algoritmo começa a recomendar para os seus amigos, para os seus familiares. y recomiéndalo. Tá? Então é assim. Pega o seu celular aí, querido, coloca no YouTube. Recomiende nuestro canal. Quero te pedir uma gentileza. Tá, Hector, está como Tribos Igreja, né? Igreja Tribos? Tribos Igreja? Está como Tribos Igreja. Está como Tribos Vai ficar mais fácil de iglesia. você encontrar. Se queda fácil. Joga no Insta também, tá? No solo aquí no Tribos YouTube, você como vai encontrar. también en Instagram y en otras redes Hector, sociales. você pode colocar aqui o perfil do canal aqui? E uma outra coisa, irmãos, divulgue, peça para as pessoas também, tá? Nós temos uma meta aí até o final do ano, mas creio que com a ajuda de vocês a gente consegue isso antes. Não sou de Naphtali Media, né? Mas todos somos, né? Então, se você colocar, hoje, eu acredito que estamos hoje em 281 inscritos no canal. Nós batemos todas as metas que o YouTube pede, mas ainda nos falta aí uma delas, que é a quantidade de inscritos, para que também possa ser o canal remunerado, mais uma fonte de renda para a igreja. Eu quero falar para vocês um dos motivos que a gente não fala sobre dízimo e oferta aqui, tá, irmãos? Mas eu quero falar para vocês um dos motivos que me faz dizimar com alegria nessa casa. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito contente. Como você pode ver, hoje nós somos aqui no total, tem basicamente quantas cadeiras? 80? Cadeiras espalhadas? Uma igreja com 80 cadeiras, 80 pessoas. Você está sentado em uma cadeira confortável, querido. Tem ar-condicionado para quando está frio, uma boa iluminação. Quando está calor também, né, tem aí o ar-condicionado. Isso quer dizer que os pastores prezam e cuidam bem do dízimo que você coloca aqui, da oferta que você dá. Nós fazemos de tudo para que você possa cultuar a Deus da melhor maneira possível. Amém? Pastor Marcos, na primeira pregação que eu tive aqui na igreja, eu lembro que ele falou assim, e me marcou muito. Ele falou assim: preste atenção no que eu vou te falar. Deus não me deu sua carteira. Eu não preciso da sua carteira. Eu preciso do seu coração. E aquilo girou uma chave muito grande dentro de mim. Porque ninguém nunca tinha pedido meu coração. Tem meu coração, pastor. Tá, enquanto coloca aqui, no Instagram também, queridos, tem sempre um post diário. Então, se você procurar lá, Tribos Igreja. Então, muda agora. Se você estava no YouTube, muda para o Instagram agora no seu celular.
Vai lá. Tribos Igreja ou Igreja Tribos. Se você não segue, já segue também. Amém? Se o irmão conseguir ali até o final, tá bom? Aqueles que já seguiram, olha a glória aí, ó. Ah, papai. Olha lá, nós temos 8 pessoas assistindo agora, neste momento. Muitas já passaram por lá, tá? Nós temos 9 pessoas assistindo. E eu quero convidar você a ser um evangelista. Quando você se inscreve no canal e você começa a compartilhar no grupo da igreja, a gente coloca um link lá. Quando você começa a compartilhar isso, mais pessoas começam. Tanta gente, às vezes a gente tem medo de falar de Jesus, irmão, isso é a verdade. O ímpio vai lá e coloca um vídeo pornô no grupo que você está. Mas você fica lá com reserva de colocar a palavra de Deus no grupo. É ou não é, irmão? É. Você está lá no grupo lá, o ímpio vai lá e coloca um vídeo pornô lá no grupo. Não no grupo da igreja, irmão. No grupo lá, o ímpio coloca. Aí o que você vai fazer? Você vai começar a colocar agora a palavra de Deus. Coloca lá, ó, culto. Deus vai falar com eles. Você vai ter a oportunidade de você ter um amigo seu sentado aqui, ouvindo a palavra de Deus. Conseguiu, Hector? Aqui, ó. Hoje nós temos, guarde aí, hoje nós temos 228 inscritos. Irmão, nos ajude a crescer. Amém? Ó, vai estar como Igreja Tribos, tá? Ou @Igreja Tribo Sede. E é isso, estendam suas mãos para cá. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por este momento. Queremos te agradecer, Senhor, pelos dizimistas, pelos ofertantes, pelo coração voluntário, Senhor, de cada um aqui, Pai. Não é por força, não é por violência, mas pelo convencimento do Espírito. Obrigado, Senhor, por eles serem coparticipantes dessa obra conosco. Nós não conseguimos sozinhos, Senhor. A missão faz com um orando, o outro enviando e o outro, Senhor, contribuindo. Então, obrigado, Senhor, porque tem pessoas que não conseguem orar, mas conseguem contribuir. Não conseguem ir, Senhor, mas conseguem contribuir. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo coração daqueles que contribuem nessa casa. Eles contribuem porque têm um coração agradecido a Ti, Senhor. Eles não são, Senhor, com uma mente de escravo, ou uma mente, Senhor, miserável. Antes eles sabem que eles são prósperos. E porque o Senhor os abençoou, eles são capazes de abençoar a casa de Deus. Continue derramando, Senhor, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante bênção sobre a vida deles, Senhor. O amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce comunhão com o Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre. Tem cantina. Deus abençoe. Amém. Olha o Insta aí, povo. Vai lá e segue.